Bom dia! Com muita alegria, eu compartilho com vocês agora a leitura do capítulo 5 do livro de Tiago. Eu vou fazer a leitura de acordo com a Nova Bíblia Viva e logo após a leitura do capítulo 5, eu vou ler os comentários que eu escrevi no dia... não lembro aqui, mas foi em novembro de 2015. Vamos para a leitura. Prestem atenção, vocês ricos. Agora é a hora de chorar e gemer com extrema aflição por causa de todas as angústias que estão para vir sobre vocês. A riqueza de vocês agora mesmo está apodrecendo e suas roupas luxuosas estão se tornando trapos corroídos pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujando, e isso ficará como uma prova contra vocês, e lhes comerá a carne como fogo. Vocês amontoaram riquezas nestes últimos tempos. Pois escutem, ouçam os clamores dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês fraudaram no pagamento. Os clamores deles chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês gastaram seus anos aqui na terra, divertindo-se, satisfazendo todos os seus caprichos, e agora estão gordos como gado pronto para a matança. Vocês condenaram e mataram homens justos que não tinham nenhuma força para se defender contra vocês. Agora, quanto a vocês, irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes, como o lavrador que espera até a vinda da chuva do outono e da primavera, para que a sua preciosa colheita amadureça. Sim, sejam perseverantes e tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próxima. Não murmurem uns contra os outros, irmãos. Será que vocês próprios estão acima de qualquer censura? Pois vejam, o grande juiz já vem. Para exemplos de paciência no sofrimento, olhem para os profetas que falaram em nome do Senhor. Nós os consideramos felizes porque permaneceram leais a Ele no tempo da sua vida, mesmo quando sofreram grandemente por isso. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó. Por meio das experiências dele, podemos ver como o plano do Senhor finalmente terminou em bem e que o Senhor é cheio de ternura e de misericórdia. Porém, mais do que tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Digam apenas um simples sim ou não, a fim de que vocês não pequem e não recebam a maldição de Deus. Algum de vocês está sofrendo? Deve continuar orando sobre isso, e todos quantos têm motivo para ser gratos devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor. Alguém está doente? Que mande chamar os líderes da igreja, e estes devem orar sobre ele e derramar azeite sobre ele em nome do Senhor. E as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. E se houver cometido pecados, o Senhor o perdoará. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Elias era tão humano quanto nós, e entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém ajudá-lo a compreender a verdade novamente, essa pessoa que o trouxer de volta salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Finalizamos a leitura do capítulo 5 e com isso concluímos a leitura de todo o livro de Tiago, porque o livro de Tiago ele é composto por 5 capítulos. Eu comecei a leitura na quarta-feira, no capítulo 1, e aí todos os dias às 7h10 da manhã eu leio um capítulo e faço os comentários de acordo com o que eu já escrevi. Aí é interessante observar porque eu estou fazendo uma releitura, do livro. E eu anotei na época, quando eu li em 2015, alguns versículos. Então eu fiz uma leitura mais
apurada, porque eu lia na Bíblia, lia também com o apoio de um comentário bíblico popular, e eu anotava, escrevia o que eu achava interessante. E hoje eu compartilho com você essas anotações que eu fiz há 7 anos. E vamos para as minhas anotações. Eu anotei aqui o verso 1. O primeiro versículo diz: prestem atenção, vocês ricos, agora é a hora de chorar e gemer com extrema aflição por causa de todas as angústias que estão para vir sobre vocês. É sempre importante, como eu já comentei anteriormente nos vídeos anteriores, que a gente precisa considerar todo o contexto de quando se escreve algo. Então, Tiago aqui estava escrevendo, havia muita desigualdade e também havia uma opressão de quem tinha mais condições. Então, era uma dominância que oprimia o pessoal que dependia que era mais pobre e que eles eram muito maltratados. E aí Tiago traz a consciência de que se você provocou, no caso, todos aqueles que tinham provocado morte, porque às vezes não ajudou quem poderia ter ajudado, que provocou uma ruptura assim, de laços, eles iam, sofrer as consequências. É importante a gente sempre lembrar da lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tem um provérbio popular que fala que se você plantar vento, você vai colher tempestade. E você pode escolher o tipo de plantação que você vai fazer, mas a colheita você não escolhe. Então não adianta você querer plantar um pé de manga e depois querer colher laranja, você não vai colher isso. Então se a sua plantação é de boas ações, a sua colheita também será de boas ações. Mas se a sua plantação é só de palavras torpes, de murmuração, de coisas que prejudicam o outro, não espere ter uma boa recompensa diante disso, porque nós vivemos com escolhas e toda escolha tem a sua consequência. Então coloque diante de Deus, porque Deus ele é misericordioso. As consequências não vão mudar, mas a forma de você encarar essas consequências, elas podem mudar. E com Deus no barco, pode vir a tempestade que for, você vai permanecer firme, porque Deus, no caso, é o piloto do seu barco. Mas para isso, você precisa deixar o comando na mão dele. Mas vamos lá para o comentário que eu fiz, que eu escrevi o seguinte: acumular riquezas é pecado. Gente, ser rico não é pecado, mas acumular riquezas, quando eu estou acumulando algo pensando que só vai ser útil para mim, é como se fosse uma ambição egoísta também. É porque eu preciso disso, às vezes não há uma real necessidade. Mas uma vez eu li num livro e eu achei bem interessante que às vezes se você está com sede, você bebe um copo de água e a sua sede ela acaba, ok? Mas se você está com sede e você vai até o mar pegar água salgada, você não vai matar a sua sede. Pelo contrário, você vai ficar com mais sede ainda. E quanto mais dinheiro você tem e você confia no seu dinheiro, é como se você estivesse bebendo a sua água, como se você estivesse bebendo água do mar, água salgada. Porque você tem aquela quantia e você quer mais e cada vez você vai querer mais. Então o que é importante aqui quando o Tiago fala é para a gente ter consciência de que a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Se eu sei que uma pessoa está passando por necessidade e eu não ajudo e eu tenho condições de ajudar financeiramente, eu estou pecando. Então acumular riquezas é eu pensar só em mim, sem pensar nos outros, sendo que eu poderia estar ajudando a uma pessoa para pagar um tratamento médico, poderia estar ajudando uma casa de recuperação para pessoas que precisam de ajuda pois estão com dependência química, eu poderia ajudar alguém coisa simples, sabe, de ajudar, e muitas vezes por querer acumular, não é ter e usar, mas é acumular. Acúmulo são coisas que você não usa. E no fundo você sabe que você nunca vai usar.
mas você continua mantendo aquilo. Isso é pecado. Então, Tiago, ele é bem explícito assim e muito, né, rígido nessa questão do egoísmo e de não querer compartilhar, né? Então, se você tem condições de ajudar, ajude. E é importante dizer que quando fala de acumular riquezas é pecado, o que eu entendo é que ser escravo de dinheiro, aí sim é pecado. Ser escravo é que o pecado manda em você, ou o dinheiro que manda em você. Tem uma música, eu não lembro quem canta, mas é uma música super bonita, que fala assim: desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado. Essa música. E tem uma parte que fala assim: desejo que você tenha dinheiro, mas que ele não seja o seu dono, e sim você mostre para ele que você é o dono dele. Então assim, tenha dinheiro, conquiste, tenha uma vida confortável, mas mostre para o dinheiro que você é o senhor dele e não ele é o seu senhor. Então não é ele que te domina, né? E qualquer outra coisa que domina a gente que não seja a vontade de Deus, que é vivermos em paz, em harmonia, né, e em santidade, isso se torna um ídolo, né, um senhor na nossa vida, e não é isso que Deus quer pra gente. Vamos lá, para o próximo versículo que eu anotei aqui, foi o versículo 10. O versículo 10 está escrito que, para exemplos de paciência no sofrimento, olhem para os profetas que falaram em nome do Senhor. Aí o comentário que eu escrevi foi: quando as coisas forem mal, recorram aos personagens exemplos na Bíblia. Gente, isso é uma coisa que eu faço sempre. E agora eu entendo também, né, lendo novamente o livro de Tiago, eu entendo por que Tiago é considerado um livro muito didático. Porque toda vez que a gente está ensinando alguma coisa, quando a gente dá o exemplo daquilo que a gente está falando, fica tudo muito mais didático, muito mais fácil de entender. Então, Tiago ele fala, né, pra gente olhar, quando a gente estiver passando pelo sofrimento, pra gente olhar o exemplo dos profetas, dos personagens bíblicos que já passaram por grandes sofrimentos, mas que permaneceram leais ao Senhor. E aí ele fala até de Jó e tal. Então recorra à Bíblia Sagrada, recorra a exemplos de pessoas que superaram no Senhor porque tiveram a vitória. E é isso que a gente precisa fazer, olhar para pessoas e se espelhar em pessoas que acrescentam a nossa vida. E claro, né, tudo com base bíblica. Então, nada melhor do que os personagens da Bíblia, porque a Bíblia, gente, tem história de todos os jeitos, de todos os tipos, e pessoas com todas as emoções afloradas, boas, ruins, como lidaram com isso, como tiveram êxito, como tiveram fracassos e assim por diante. E para quem acenou, bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Agora, o outro comentário que eu escrevi foi no versículo 18, que fala assim: depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu e a terra produziu seus frutos. Esse versículo é da parte que Tiago fala de Elias, e eu amo de paixão. Por quê? Tiago fala que Elias, ele era homem como nós, e realmente, gente, ser humano, né? Fazia lá suas coisas e o que tinha que fazer, se frustrava, ficava feliz, ficava triste, cheio de desafios. E aí Tiago traz pra gente, né, aqui quando ele escreve que, olha, se lembrem de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas emoções que você e eu. Mas quando ele orou para que não chovesse, se passaram 3 anos e meio sem chover. E quando ele orou para que chovesse, a chuva desceu. E o que eu escrevi sobre isso a oração de um homem cujo coração está em ordem com Deus opera maravilhas. Então, Elias, ele tinha lá, né, as suas emoções, cheia de tumultos muitas vezes. Mas ele tinha um coração em ordem com Deus. Quando ele estava triste, ele falava para Deus. Elias foi um homem que abriu o coração para Deus e, nossa, até falou em um momento: Senhor, que isso acabe de vez. E Elias também, ao mesmo tempo, ele se colocava diante do Senhor com o seu coração quebrantado. E ontem eu falei que Deus não despreza um coração quebrantado. E é isso que eu trago para minha vida. E eu trago para que Miriam
tenha o seu coração em ordem com Deus, porque quando o seu coração está em ordem com Deus, há operação de maravilhas, de coisas maravilhosas. E eu vejo que estar em pé hoje, acordar, é um milagre da vida. Igual a música que a Isla canta, o milagre sou eu, o milagre é você. E viva esse milagre. O milagre quando a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. E aí nós temos alegria. A alegria que não é de acordo com as circunstâncias que a gente vive, mas a alegria de saber que nós pertencemos ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, que responde às orações como ele respondeu às orações de Elias, que era homem como eu e como você. E o outro versículo que eu comentei foi o 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém ajudá-lo a compreender a verdade novamente, essa pessoa que o trouxer de volta salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Aí eu só escrevi assim, Ministério da Intercessão. Acredito que é uma coisa que isso eu escrevi em 2015, né? Hoje, 2022, eu acredito que não existe pessoas exclusivas para intercessão, pessoas exclusivas para tal coisa. Eu, Miriam, hoje penso assim. Posso mudar? Posso, mas eu entendo que todos nós somos chamados para interceder uns pelos outros. Então, se eu sei que uma pessoa próxima a mim, uma pessoa não está correspondendo àquilo que é bom e agradável socialmente, né, espiritualmente, eu tenho a necessidade de orar por ela, de interceder por ela. É claro, a decisão se a pessoa vai me ouvir, se vai levar em consideração o que eu estou falando, é dela. Mas a minha parte eu preciso fazer. E eu oro para Deus sobre isso porque às vezes é muito difícil. É difícil porque tem pessoas que a gente ama demais e eu falo por mim, que a vontade é de entrar dentro da cabeça da pessoa e fazer com que a pessoa haja de outra forma, né? Só que ninguém é marionete, né, de ninguém. Cada um responde por si. E nós precisamos saber que as escolhas são individuais. Mas as escolhas são individuais, mas a gente não pode deixar de pedir a Deus para que se revele, né, para a pessoa. E se é uma pessoa que eu tenho liberdade de chegar e falar, eu preciso falar. E deixar claro o que eu entendo de tal situação e demonstrar amor. É sempre importante falar a verdade em amor e o amor em verdade. Isso é fácil? Não, mas é necessário. Então, esse foi o capítulo 5 de Tiago que eu li. Os comentários que eu fiz, que não foram muitos, né? Hoje, eu vejo que tem muito mais coisas assim para se falar, para se comunicar. E eu não escrevi aqui em 2015, mas um versículo que eu li agora, que me chamou muita atenção e que eu pego para mim para o dia de hoje, especialmente é o versículo 8. Sim, sejam perseverantes e tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próxima. Esse versículo hoje, no dia de hoje, falou muito ao meu coração. Miriam, seja perseverante. Miriam, tenha coragem, pois a vinda do seu Senhor está perto. Não importa se isso Tiago escreveu há mais de 2000 anos. Não importa se hoje a gente já está em 2022. Só sei de uma coisa. O Senhor está perto para chegar para mim. Ele pode vir buscar a todos nós, ou ele pode simplesmente buscar me buscar. E eu preciso saber que eu devo ser perseverante em todo o tempo. E não me esquecer que nos momentos difíceis eu preciso olhar os exemplos de pessoas que já passaram. Porque dificuldade nunca vai ser a primeira e nem vai ser a última, né? Então não se sinta, eu fui sorteado no sofrimento. Não, nada de vitimismo, erga a cabeça, leia aí o livro de Tiago e coloque em prática e bora viver, porque a vida é breve, como o Tiago mesmo já comentou no capítulo 4, e a gente precisa saber que a gente não vai camuflar as coisas dizendo, tá tudo mil maravilhas. Não, estão difíceis as coisas, mas nós sabemos que temos um Deus que opera maravilhas e nós estamos alinhados e a nossa oração é para que a vontade de Deus seja feita em todo o tempo, né?
E é isso. Agora eu quero fazer uma oração com você para finalizar aqui a leitura do livro de Tiago. Pai Celestial, muito obrigada porque o Senhor é um Deus bom em todo o tempo. Obrigada porque o Senhor se revela a nós por meio da palavra. Obrigada pela oportunidade tão privilegiada que nós temos de nos comunicarmos com o Senhor, que é orando e também lendo a Bíblia. Eu peço perdão pelos meus pecados, por tudo que eu já quis acumular e que às vezes eu até acumulo e não percebo que isso está trazendo um peso para mim. Ao invés de trazer uma leveza, eu carrego às vezes um peso sem necessidade. Me ajude a não acumular as coisas, a não acumular sentimentos, a não acumular riquezas, a não acumular nada que me prejudique. Senhor, me ajude a ter sempre nos momentos de dificuldade o olhar de ver as pessoas que já passaram pelas mesmas situações e que venceram. Faça sempre eu olhar para exemplos de fé, faça sempre eu ser perseverante, me ajude a ser leal à tua palavra e que eu espere com alegria o teu retorno. Ou sendo ele coletivo ou individual, que eu esteja contigo, Pai. Esse é o desejo do meu coração. Obrigada porque o Senhor deixou a carta de Tiago para nós e ele nos fala que Elias, um profeta que fez grandes obras, grandes milagres, foi um homem como eu. Foi uma pessoa cheia de altos e baixos, foi uma pessoa com emoções tão afloradas, mas que soube ter um coração alinhado ao teu, um coração em ordem. E eu te peço por isso, Pai. Que a tua vontade, que a minha oração esteja alinhada à tua vontade e que o Senhor mude os desejos do meu coração que precisam ser mudados e que eu tenha paz para saber cuidar do meu corpo, para saber cuidar das minhas emoções, para ter uma vida espiritual saudável contigo. Fica conosco no dia de hoje, neste dia de domingo, que a gente possa desfrutar as coisas boas que nós temos aqui na terra e que possamos viver plenamente com o Senhor aqui, para também quando nós vivermos face a face com o Senhor também seja uma coisa muito boa. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja muito abençoado, que você descanse em Deus, porque é uma coisa difícil descansar, mas vamos descansar no Senhor. Que Deus abençoe o seu dia e até mais.